Gratidão. E aqui falando um pouco mais sobre o processo evolutivo, né? Sobre o despertar da consciência, sobre as fases, como que tudo isso começa de fato. Ele começa com o autoconhecimento, né? Então a gente precisa ter o autoconhecimento, precisa buscar o autoconhecimento, precisa estar profundamente voltado para o autoconhecimento, né? Você tem que conseguir fazer o trabalho primeiro dos seus corpos. Então você precisa perceber os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus movimentos, as suas ações. Então tudo começa, como diz autoconhecimento, você vai se observar. Você vai perceber com tranquilidade as coisas que você pensa, as coisas que você sente. Você começa um processo de observação. Observação, observação. E vai caminhando na vida sempre observando o que você pensa, o que você faz, as suas ações. Então, esse processo leva a sua energia para dentro, porque você precisa perceber, você precisa sentir, você precisa olhar, né, com os olhos internos para você mesmo, sem julgamento. Sem julgamento, é importante você deixar todas essas coisas de fora e fazer esse processo de autoconhecimento, entendendo que não tem certo, não tem errado, mas que aquilo que você percebe que não está adequado, você já despertou um processo de correção. Então tudo começa no autoconhecimento, tudo começa na vontade de a gente se conhecer, de a gente saber quem somos, o que estamos fazendo, tudo. E aí você começa o processo de utilizar ferramentas. Então as ferramentas nada mais são do que formas de ajudar a gente a se alinhar a nossa frequência, alinhar a nossa vibração, despertar a nossa energia. Então as ferramentas são a meditação, introspecção, silêncio. Então é fundamental o processo de silêncio no autoconhecimento para você perceber o que você está pensando, o que você está sentindo, as coisas que você está fazendo na sua vida. Então o despertar ele começa a acontecer com o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento a gente não tem como fazer esse trabalho, porque tudo fica perdido lá fora e o ser fica caminhando lá fora, desdobrando, quebrando, né, os átomos em partes, lembrando que todos nós somos feitos de átomos e esses átomos têm que estar organizados. Então aqui eu menciono um grande mestre que fez parte também do meu processo, que antes de todo esse despertar, antes de todo esse conhecimento da minha egrégora, da origem, que foi Deepak Chopra, que é um indiano, né? Todos conhecem, Deepak Chopra é extremamente conhecido no mundo inteiro, e ele realmente teve uma energia. Então eu sempre tive uma ligação muito forte com os indianos, não só Deepak Chopra, mas outros mestres indianos que me trouxeram recordações, lembranças, memórias de vidas, de situações que eu já havia conhecido. Então é importante a gente perceber que as coisas não chegam na nossa vida no momento que não devem chegar. Então, por exemplo, você estava em autoconhecimento, não podia chegar uma informação dessa. Por quê? Porque está num nível superficial. O autoconhecimento você está no nível dos corpos físicos, né? Obviamente você tem um autoconhecimento mais profundo, mas no nível geral você ainda está trabalhando as suas emoções, seus pensamentos. Você não vai chegar em querer saber se você viveu outra vida, você não chegou nessas coisas ainda. Então o importante, né, é a gente não correr, não ter pressa, não buscar querer saber tudo da noite para o dia, porque primeiro que não existe tudo, né? O tudo é impossível. E segundo, que cada coisa chega na hora certa. Então a gente tem que estar preparado para receber determinadas informações, se tivermos que receber. Se não tivermos que receber, não vamos receber. Por quê? Entenda que todo esse processo ele é orquestrado por inteligências superiores, inteligências que estão muito além desse mundo, e os nossos próprios corpos, né, os nossos
o nosso eu superior, que está num nível evolutivo muito maior do que nós aqui ainda não alcançamos. Então, quando chega uma informação de um nível desse, esse nível que está aqui tem que estar preparado para captar isso e falar, caramba, ok, e não se atordoar e nem ficar desvairado. Então, por isso que tudo é alinhado. Não adianta eu querer saber uma informação que está aqui se eu estou aqui. Por que eu vou querer saber? Não, nem me manda. Por quê? Não vai mesmo. Por quê? Porque o ser precisa se preparar para chegar um pouquinho mais aqui para poder receber aquela informação. Porque aí ele tem consciência para entender. Então, muitas pessoas, eu vi recebi uma mensagem que dizia, nossa, eu tenho uma pessoa, amiga da pessoa, ela está num estágio X e a outra está no Y. Ok, porque é assim o processo. E aí uma não está entendendo a outra. Normal. Por quê? Porque uma está num estágio e a outra está em outro. Mas elas não têm que brigar, elas têm que se ajudar. Então uma, por exemplo, está num estágio e a outra já passou. E a outra está num estágio, né? Então uma não sabe, não está entendendo, mas a outra pode ajudar aquela que não está entendendo. Então esse é o objetivo da evolução. Não é a gente criticar, não é falar, não, eu sei tudo, você não sabe nada, sou no nível de fulano. Não, o próprio Deepak Chopra, né? Ele está num outro patamar, mas ele continua evoluindo. Ele está aqui no planeta, ele continua evoluindo. Então, ninguém pode medir isso. Não pode pegar uma fita métrica e medir. Mas ele está num patamar que pode e ajuda, né? Milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, o importante é a gente ter a humildade de a gente entender que não tem essa coisa de eu sou melhor, eu sou pior, eu estudei com fulano, então eu sou assim. Não, porque não é o estudo com o fulano ou ciclano que vai te trazer isso. É o autoconhecimento que gera autotransformação, que vai gerar autorresponsabilidade e que vai te levar à autorrealização, né, em algum momento. Então, não tem nada que ninguém é melhor que ninguém. Então, o processo evolutivo, ele é justamente, a harmonia dele é que cada um vai fazer o seu e todo mundo vai trocar as experiências e vai se ajudar. Então, o objetivo de tudo isso é se ajudar, né? Não é ninguém ser melhor que ninguém. Então, o que Deepak Chopra coloca dentro desse processo, que é a lei, né, as leis espirituais, e ele fala da lei da potencialidade pura, que é algo extraordinário, e que esse já é um processo mais avançado do despertar, que é o momento onde você vai unir os opostos. Então você vai pegar esse ser que já foi trabalhado, que você começou a entender os pensamentos dele, começou a transmutar, começou a verificar as emoções, as ações, você foi trabalhando todo ele, e aí ele está sendo preparado para se unir com seu ser maior, sua mente superior, com a sua fonte, né? Com aquele ser que sabe por onde você deve seguir. E aí eles começam a se preparar para se encontrar. Então aí, como Deepak Chopra, eu lia sobre isso, mas eu lia e entendia intelectualmente. Outra coisa é você passar pela experiência dessa junção e começar a ver que fantástico que é tudo isso, né? Então, para quem está numa experiência como essa, vai compreender, vai perceber, vai interagir. Quem não está numa experiência como essa, não pode entender intelectualmente, assim como eu entendi a lei, eu falava, tem uma coisa maior, mas não chegou nessa experiência, né? Então, a união dos opostos nada mais é do que a gente reconhecer que o espírito e a matéria são a mesma coisa. Ou seja, nós aqui, e o espírito, quem que está iluminando a nossa matéria? É o espírito, né? Para que a gente possa ter uma experiência física e a gente possa viver o que a consciência veio viver, imprimindo todas essas experiências, todos esses conhecimentos.
Então, eles precisam se unir. Então, quando as pessoas falam, não, espírito é uma religião, espírito é uma coisa fora, não existe. Por quê? Porque o espírito é o que anima, que mantém a nossa vida viva. É o que nos anima. Então, essa luz, esse espírito, ele precisa ser reconhecido, esse ser maior, pelo ser que está aqui, né, pilotando aqui o personagem, para eles se unirem. Então, essa união de opostos, como Deepak Chopra chama, que é a lei da potencialidade pura, é o vácuo quântico, é o caldo quântico, é o quê? A origem de tudo, que é uma única energia. Então, por isso que a gente fala, fulano que está assistindo, ele é feito da mesma substância que eu sou feito. O outro também é feito. Todos são feitos da mesma substância, mas cada um está tendo a sua experiência e o seu contato com as coisas de acordo com aquilo que é necessário para a vida daquela pessoa aprender. Então, isso é que é fantástico, né? Porque aí você encontra pessoas e tem uma conexão imediata, porque você já reconheceu essa questão da substância. Então, a sua vibração já conectou com alguém que tem uma vibração semelhante, e aí fala, oi, tudo bom? Não precisa nem falar. A maioria das vezes você já se comunica telepaticamente, né? Isso já começa também um outro tipo de comunicação dos nossos irmãos maiores, né? Das nossas naves, etc. Então, tudo isso é fantástico, né? Então, isso é só para trazer para vocês mais informação e mais incentivo de continuar, não importa o estágio que você estiver, do seu processo evolutivo, que isso não tem fim, o caminho é infinito, a gente não tem que ficar correndo, eu quero isso, eu quero lá. A gente tem que observar, desfrutar da nossa jornada, agradecer a nossa jornada, reconhecer quem somos. Por quê? Porque cada fase que você vai passando, você não vai passar 50 vezes por ela, certo? Então, o importante é você fazer ela bem feita, você aproveitar ao máximo, e aí você colocado numa outra, e você vai galgando isso da maneira mais simples, mais integrada e mais verdadeira possível. Lembrando que você não é o corpo, não é a mente, você é a consciência que comanda todo esse mecanismo e que essa consciência não tem limite. Quando você fala um ser de luz como Deepak Chopra, a consciência, né, a gente inimaginável, a gente medir qualquer coisa de qualquer ser, mas esse é o processo, a gente se comunica, troca informação com todos os seres, com todas as consciências, a partir do momento que nós despertamos a consciência. Então isso já entra em um outro processo, né, um outro momento, que é a gente cada vez mais, a gente sair do indivíduo sozinho, lá correndo, batalhando, para se unir com outras consciências, reconhecer seus guias, seus mestres. Tudo isso vai acontecendo para que você perceba a sua capacidade, o seu potencial e o ser divino em que você é, que não é obra do acaso, né? Que você veio porque você tem uma missão, você tem uma tarefa a cumprir e todos nós precisamos estar aí despertos para cumpri-las. Gratidão.